Shalom pessoal, shalom, muito shalom a vocês todos, seja bem-vindo. Pessoal, vamos que vamos. Hoje no culto da Bíblia vamos falar um pouco de Ciro. É isso mesmo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Ciro, né, o grande, né, chamado aí o Ciro, o grande, conquistou, né, dominou aí praticamente a maioria do mundo, né, pessoal? Desde lá os Medo-Persas, o Egito, Etiópia, enfim, vamos falar um pouco a respeito deles, pessoal. Pessoal, desde já, ok? Não quero aqui falar muito a respeito de história, né? Mas sim eu quero contar um pouco mais de Ciro, biblicamente, porque a gente vai ver que nem toda a história bate com a Bíblia Sagrada. Então, por isso que eu quero falar com vocês a respeito de Ciro, biblicamente, como começou o seu reino, da onde veio, enfim, pessoal, nós vamos comentar sim um pouco mais a respeito disso. Beleza, pessoal? Fique tranquilo. Muito obrigado aí, Renata. Muito obrigado pelo seu puxão de orelha, né? Renata aí deu um puxão de orelha, pessoal, e perguntou quando que eu ia fazer aí o vídeo de Ciro. Então, tá aí, Renata, um forte abraço para você e para toda a sua família. Deus abençoe vocês. Então, vamos embora, pessoal. Uhul! É nóis. Bora. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui um pouco de Ciro, mas quando nasceu, que história é essa, da onde veio a profecia, pessoal, tudo, tudo se conecta com a vontade de Deus, tudo, ok? Pessoal, vamos aqui pelos alguns detalhes, ok? Alguns detalhes. Primeiro, é que o Ciro ele reinou nos anos 559 até os anos 530 a.C., ok? Só para nós entender aqui. Então foram aí os seus 29 anos de reinado, ok? Vamos falar assim. Então, o que nós podemos dizer biblicamente, ok? E fora da Bíblia? A primeira coisa que a gente vai falar de Ciro é que o profeta Isaías, tá? O profeta Isaías profetizou dizendo que Ciro ele se levantaria pela ordem de Deus e aí ele ia pelejar contra a Babilônia, contra os opressores do servo de Deus, do povo de Deus. Ok, pessoal? Mas para nós entender, deixa eu falar um pouco sobre essa profecia de Isaías, porque que tempo foi esse, irmão Gil? O profeta Isaías, pessoal, ele estava, ok? Era uma briga familiar, uma briga familiar com uma briga espiritual. Por quê? O rei Manassés, ele era neto do profeta Isaías, ok? E nessa época, o rei Ezequias já tinha morrido, ok? Só para nós entender. Então, quando o profeta ele começa a profetizar lá em Isaías 45, então o rei Ezequias já tinha morrido e ele estava sendo perseguido pelo seu próprio neto, tá? O rei Manassés é neto do profeta Isaías, ok? Então o rei Manassés é que manda matar o profeta Isaías, ok, pessoal? Isso só para nós entender da onde está vindo a profecia e quando que isso está acontecendo, ok? Então essa profecia aconteceu nesse período em que o rei Ezequias já não estava mais na atividade, tá? E agora o seu filho começa a fazer idolatria e acaba matando o seu próprio avô, ok? Beleza? Tranquilo? Então beleza, pessoal, vamos aqui entender, porque nós precisamos entender também alguns períodos, né, pessoal? Alguns períodos da escravidão. Leva-se 70 anos de escravidão, mas esses 70 anos
é desde quando Daniel, que foi o primeiro a ser levado cativo, como Daniel, é, como alguns sacerdotes, tá? Como também uma pessoa muito querida também, uma pessoa muito querida. Quem seria? Ele seria nada mais nada menos também do que Mardoqueu, ok? Então foi nesse primeiro período dos 70 anos, ok? Só que aí a gente vai ver que a última vez que Nabucodonosor levou os pessoal para cativeiro foi na terceira remessa, que isso aí dura aproximadamente 51 anos, ok? Então levou aí 51 anos da morte do rei Ezequias, né, da destruição do reino de Ezequias até a libertação é, dos judeus, ok? E leva 70 anos do profeta Daniel até a libertação. Beleza? Tranquilo? Calma aí que a gente vai nos aprofundar agora. É aí que a gente vai nos aprofundar, pessoal. Muito mesmo. Por quê? Pessoal, por que a gente vai nos aprofundar? Porque, segundo a informação que nós temos, o rei... Isso aqui é bomba, pessoal. O rei Ciro nasceu, pessoal. O rei Ciro nasceu. Alguns nos afirmam que ele nasceu no mesmo ano em que começou a destruição de Jerusalém. No mesmo ano em que o profeta Daniel é levado para o cativeiro, nasceu Ciro. Então a bomba já começou por aí, pessoal. Então as bombas já tá sendo solta aí para nós entender aí. Então Ciro ele nasce já num ano em que Nabucodonosor invade Jerusalém e leva Jerusalém cativa. Então aí já nasceu, começa a nascer o rei Ciro, que é aí a profecia que Deus já tinha falado lá em Isaías. Olha só como acontece, pessoal. Mas aí, pessoal, deixa eu falar aqui um pouco de Ciro, para nós entender aqui, porque o pai dele chama-se Gâmenes, né? Alguns chamam-se Gâmenes I, ok? E é claro que o filho dele, o filho de Ciro, chama-se Gâmenes II, ok? Então, Gâmenes I é o pai dele, ok, pessoal, para nós entender. Mas aí tem esse nascimento dele não foi tão boa, né, pessoal? Por quê? Porque a mãe dele teve um caso, né? A mãe dele chama-se Madani. Madani teve um caso com o pai, né, de Ciro, que seria aí Gâmeses. Teve um caso e aí nasceu uma criança, nasceu Ciro. Só que o avô dele, que na época era o rei Artiages, se não me engano, Artiages, é, ele não gostou dessa ideia. Por quê? Porque Gâmeses ele não era da família real, tá? Ele não era assim uma pessoa que tinha muito valor. E aí o avô de Ciro ficou muito zangado e aí até mesmo mandou matar o pai de Ciro, ok? E aí a criança nasceu. A criança nasceu e agora tinha uma criança ali que poderia trazer problema, ok, pessoal? Só para nós entender. Só que aí, pessoal, aí o negócio comecei a ter problema. Por quê? Porque o avô de Ciro, ele teve um sonho. Olha só, ele teve um sonho e que nesse sonho ele viu que saía das costas da mãe dele, da filha dele, né, da mãe de Ciro, saía das costas da mãe de Ciro uma árvore grande, e essa árvore ela se estendia por todo o Oriente, e ela ia se esticando, o galho dela ia se esticando para toda a direção. E aí o avô de Ciro, ele acorda e manda chamar os seus membros, né, seus feiticeiros, seus sacerdotes, e pergunta: olha, tive um sonho, esse sonho está, eu vi a minha filha desse jeito, e saiu uma árvore das costas dela e crescia para tudo que é lado, os seus galhos. E aí os sacerdotes falaram: rei, toma cuidado, porque isso está dizendo que o seu neto, filho de sua filha, vai te dar problema. Ele vai roubar o seu trono, ele vai arrancar o seu trono das suas mãos. Olha só. E aí, pessoal, e aí o velho, o rei
Artiage, ele agora manda matar Ciro, pessoal. Mandou matar a criancinha Ciro, ok? O que ele faz? Ele chama lá o seu mordomo, o qual o nome? Arpargo, Arpargo, se não me engano o nome do mordomo dele, se não me engano, acho que é Arpargo. Ele manda chamar Arpargo e Arpargo pega a criança para matar a criança. Então ele vai para o vale, né? Ele sobe as montanhas para matar a criança. Só que aí a criança desprotegida ali, e Deus toca no coração de Arpargo para ele não matar a criança, para ele deixar a criança em paz, quieta. E aí, segundo a tradição judaica, vai nos contar que ele deixou a criança lá na floresta. E aí, depois disso, veio uma cadela, cuidou dessa criança, mamentou a criança e levou a criança para o seu dono, pessoal. Levou aí para morar com o seu dono. Segundo a tradição judaica, nos conta isso, pessoal. E aí Ciro cresceu e soube toda essa história, de todo esse relato, ok? Beleza? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antigamente não era os Medo Persa, só para nós entender aqui. O Medo era uma região que dominava sobre a Pérsia, ok, pessoal? Para nós entender aqui. E aí com esse Ciro começa a crescer e se destaca no meio dos pessoal, né? E ele é recolhido pela família Pérsia, né, pessoal? E aí muitos falam que ele se casou com quem? Pessoal, segura aí que muitos falam para nós que ele se casou com... Muitos dizem que se casou com a filha de Dário, ok? Então ele se casou com a filha de Dário, ok? É aquele Dário da Cova do Leão, é isso mesmo, pessoal. Esse é o Dário, ok? Alguns falam isso aí, que ele se casou com a filha de Dário, ok? E agora se uniu força para fazer guerra contra os Medo, contra o seu avô, ok, pessoal? Isso aqui para nós entender, pessoal. Quando o avô de Ciro descobre que ele foi traído, né, que Arpargo não matou Ciro, ele ficou zangado, muito zangado mesmo. Então o avô de Ciro, ele mandou matar o filho de Arpargo e mandou cortar tudo em pedaços e mandou preparar um banquete com a carne do filho dele, tá? Então ele fez um banquete, mandou matar o filho de Arpargo, mandou preparar um banquete com a carne do filho de Arpargo e deixou o Arpargo comer. Arpargo não entendeu muito porque aquele banquete só para ele, não entendeu, mas ele comeu a carne, comeu tanto, comeu, né? E aí o rei falou: bom, você agora vai descobrir que carne é essa. E que quando trouxeram numa bandeja fechada, e quando ele abriu a bandeja, ele viu a cabeça do seu filho ali, dentro daquela bandeja. E aí o avô de Ciro se vingou de Arpargo dessa maneira. E aí Arpargo, ele ficou muito, muito triste e ficou revoltado e reuniu força numa rebelião, tá? A qual foi e se uniu junto com Ciro. Lembrando que agora Ciro, ele é praticamente o futuro rei dos persas, ok? E agora ele reúne força e vão lutar contra os Medo, Ciro agora vai lutar contra o seu avô numa batalha e ele vence o seu avô. Só que ele não mata o avô dele, ele deixa o avô dele vivo, que é para ele se vingar e ele vê tudo que está acontecendo, ok, pessoal? E aí começa o reinado dos Medo Persa. Ciro agora se tornou um Medo Persa, pessoal, o reinado, ok? Só para nós entender aqui. E aí, pessoal, agora Ciro tem um sonho de conquistar a grande Babilônia. Babilônia que narra praticamente aí outra metade do mundo, era a Babilônia.
A Babilônia vinha até a terra do Egito, enfim. Então agora, nessa época aí, já é os anos aí de 537, tá? 539, ok? 539 antes de Cristo, ele vai se reunir e tentar fazer aí uma abordagem para tentar ganhar a terra de Nabucodonosor, ok? Que agora é reinado pelo seu neto. O neto de Nabucodonosor que está reinando agora, ok? O que acontece é que Ciro reúne o seu exército, só que não consegue nada, não consegue fazer nada contra a grande Babilônia, né? Então ele volta e aí é a hora que Deus vai falar com ele, é a hora que Deus vai se revelar para ele dizendo que você vai vencer a grande Babilônia. Você precisa vencer a Babilônia. Então Ciro ele fala com Deus dizendo: espera aí, Deus, existe uma profecia do meu nome, mas não deu certo. Se realmente tu que escrevesse essa profecia, me conceda vencer a Babilônia e eu vou mandar restaurar o templo sagrado. Eu vou mandar restaurar a tua casa, a qual Nabucodonosor mandou destruir. Se você fizer isso para mim, Deus, eu juro que eu vou fazer isso e eu vou bancar toda a construção. Não se preocupe, eu vou bancar toda a construção se o Senhor me der isso. E aí Deus fala com ele dizendo: vai para a guerra porque agora você vai vencer. Mas não vai vencer com força, você vai vencer com estratégia, né, pessoal? E aí Ciro vai novamente rodear a terra de Nabucodonosor, a grande cidade babilônica. Ela vai ali com toda a sua magnitude, com a sua festa toda de Babilônia. E agora o que ele faz? Agora ele tem um plano de desviar o rio. Ele queria desviar o rio, jogando esse rio para o outro lado, para que ele possa passar por dentro de Babilônia. E aí esse plano deu certo, pessoal. Esse plano foi um plano que deu certo. Quando eles fizeram esse desvio do rio e passaram por dentro do rio, a água estava batendo em seus peitos, tá? Nessa altura. Então eles conseguiram passar. E aí é bem nessa hora o que? É nessa hora que está acontecendo aquela festa que Daniel é chamado para decifrar o que está escrito na parede. Pessoal! É bem nessa hora que acontece, pessoal, que Ciro, tá? A hora que Daniel acabou de fazer essa tradução é a hora que Ciro entra, tá? E aí só mata o rei. Ciro, ele era um rei que ele não castigava o povo, ele só queria dominar o povo e deixava o povo quieto, ok? E aí Ciro ele mata aí o neto de Nabucodonosor, consegue conquistar as terras, ok? E agora ele manda voltar o povo judeu, ele manda reunir o povo judeu e manda ir para a terra, lá da terra do Egito. É claro que muitos sábios não foram, né? Como os amigos de Daniel, ok? Não voltaram para Jerusalém, como também Daniel não voltou, Mardoqueu não foi para Jerusalém, Neemias não foi para Jerusalém. Pessoal, ok? Só para nós entender aqui, isso foi uma estratégia divina. Por que eles não foram para Jerusalém? Porque em breve Deus também ia precisar deles lá na terra dos Medo-Persas, ok? Uma coisa divina, só para nós entender aqui, ok? Pessoal, quando Ciro invadiu ali, Esther já tinha nascido, ok, pessoal? Esther já era nascida. Quando acontece a história de Esther, pessoal, ela tem 70 anos de idade, ok? Vamos entender aqui, tá bom? Segundo a tradição judaica, Esther tem 70 anos de idade, ok, pessoal? Então, Esther já era nascida. Os três profetas, né? Os últimos três profetas, que é o Zacarias, Ageu, Malaquias, eles foram para
para Jerusalém. Uma das curiosidades é que os 3 profetas, pessoal, tá? Ageu, que é o mais velho, Ageu, Zacarias e Malaquias morreram os 3 no mesmo mês, tá ok? Pessoal, eu tenho que contar isso para vocês em algum vídeo, tá? Eu esqueci de explicar isso para vocês em outras partes, mas aqui eu vou explicar para vocês que eles morreram no mesmo mês, tá ok? Só para nós entender aí, tá? E agora, pessoal, e quando o povo judeu está construindo o templo, né? Ciro recebe cartas de onde? Lá da terra, lá de Jerusalém, né, de Samaria, dizendo que o povo de Israel está numa rebelião. Por que eles escreveram carta? Porque Ciro também estava agora enfrentando uma grande onda de rebelião. Ou seja, o Egito estava se saindo de um lado, outros pessoal estavam se saindo do outro lado. Então começou a surgir com a morte com o final do reino de Babilônia. Então muitos países que era ligado à Babilônia, como o Egito, começaram a querer fazer rebelião. E aí, pessoal, todo mundo aí queria fazer rebelião. E Ciro foi tentar conter essa rebelião, ok? Ciro morreu, pessoal, morreu 7 anos depois que ele mandou o povo para a terra de Jerusalém. 7 anos depois ele morreu, ok? Só para nós entender aqui. Ele morreu, e ele morreu numa batalha, né? Na batalha de Massagita, tá? Ele morreu nessa batalha no dia 4 de dezembro do ano 530 a.C. Ok, pessoal? Ele morreu nessa batalha, ele foi ferido nessa batalha, e agora o filho dele, Cambises II, ele vai reinar, ok? E aí é que acontece a paralisação das obras de Deus. A paralisação, quando o Cambises começa a reinar, é a hora que começa a paralisação da obra, ok, pessoal? E essa paralisação vai até na época do rei Dário, ok? O rei Dário que vai reinar e que vai dar ordem para o povo voltar a construir o Beto Mekdash, tá? O templo sagrado. Não é o mesmo Dário de Daniel, da cova do leão. Esse aí já é outro Dário, ok? Ok, pessoal? Pessoal, tem uma lista no nosso canal que vai falar sobre os profetas, sobre Zorobabel. Eu dou essa explicação no nosso canal, Reconstrução do Segundo Templo. Procura o nosso canal, você vai encontrar. Ok, pessoal? Eu sei que vocês vão amar muito. E aí, pessoal, é que acontece a paralisação do templo sagrado. Cambises, ele vai para o Egito, ele vence o Egito, mas quando ele volta para a Babilônia, os magos tomaram o poder da Babilônia, e aí ele se mata, né, pessoal? Aí vem depois o reino de Dário, e Dário dá ordem para a construção do templo sagrado. Ok? Pessoal, vamos parar por aqui? Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Forte abraço, Renata, tá? Um abraço para todo mundo, para todos vocês que sempre me acompanham aí. Pessoal, se você tem uma pergunta a fazer, faça sua pergunta e nós vamos responder aqui. Só lembrando para você, pessoal, que isso aqui não é... A irmã Gil não falou igual a Discovery. Esquece de Discovery, não estou nada falando de Discovery, pessoal. O meu caso aqui é sempre relatar biblicamente, ok? Tudo que a Bíblia pode nos dizer, nos afirmar, tanto a tradição judaica como a tradição cristã, e a gente vai falar bem profundo, ok? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom e até a próxima. Shalom, shalom, uhul, é nóis.